Eu saúdo a todos vocês que estão assistindo esse vídeo aí com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa lhe abençoar ricamente com esse vídeo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja aqui conosco nessa meditação. Eu vou falar hoje sobre a oração do Pai Nosso, né? E a oração do Pai Nosso é o texto mais conhecido, decorado e recitado da Bíblia Sagrada. Bate todos os recordes. Então, a oração do Pai Nosso é o número 1. O que vem em segundo lugar de mais conhecido, decorado e recitado é o Salmo 23. Mas a oração do Pai Nosso bate recorde, é o top. É em primeiro lugar. E a oração, como o próprio nome já diz, é orar mais ação. Então, oração é a ação de orar, né? A atitude de se comunicar com Deus, né? E nesta ação, quanto mais fazê-la, reconhecendo e demonstrando total dependência e submissão ao Todo-Poderoso, maior será o grau de intimidade com o Senhor. Ou seja, quanto mais tempo você passa orando, lendo a Bíblia, louvando a Deus, indo para a igreja, mais aumenta a sua comunhão. Ou seja, quanto você menos ora, menos lê a Bíblia, menos louva, menos vai à igreja, menor a intimidade. Isso é óbvio. Quanto mais perto de Deus, fazendo essas coisas, mais iluminado e cheio do Espírito Santo você está. Não fazendo nada disso, mais vazio vai estar, ok? Então, a oração do Pai Nosso está em Lucas 11, 2, 4. Eu vou ler aqui o primeiro versículo de Lucas. Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, né, falando de Jesus, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, João Batista, que era primo de primeiro grau de Jesus, ensinava aos seus discípulos a orar, né? Então, inclusive João, o evangelista que escreveu o Evangelho de João, era um dos discípulos de João Batista. Mas João Batista disse: olha, é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua, né? Então, se João Batista já ensinava os seus discípulos, quanto mais Jesus, né? E aqui eles pedem que Jesus ensinasse a oração do Pai Nosso, né? E é bom que se diga que não se sabe se nessa nova geração que está aí, de 15 anos para baixo, se as pessoas conhecem de cor e de salteado a oração do Pai Nosso. Porque na minha oração, desde pequenininho, minha mãe reunia com meus irmãos para orar o Pai Nosso, todos os dias, às 6 horas da tarde. E não se sabe se essa nova geração de crianças que estão aí, se eles sabem a oração do Pai Nosso, né? Eu sei que mexer em internet, em vídeo, em celular, eles sabem muito, mas se sabe de cor a oração do Pai Nosso, é uma boa indagação, né, nos dias de hoje. Bom, em Mateus, no capítulo 6, Jesus faz umas certas recomendações da oração do Pai Nosso. Ele diz assim, capítulo 6 de Mateus, versículo 5. E quando orares, aqui Jesus não está dizendo se orares. Aqui é só no tempo do dia que você vai orar. E quando orares, ou seja, não é se, quando você quiser. Você tem que buscar a presença de Deus todo dia, né? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não sejas como os hipócritas. Hipócritas são aquelas pessoas que não têm sinceridade. E a palavra sinceridade significa sem cera, sem máscara, sem fingimento, né? Então você tem que ser sincero, sem máscara, sem fingimento. E os hipócritas eram verdadeiros atores, vamos dizer assim. Fingem ser
servos de Deus e na verdade não são. Apenas querem algum favor, algum tipo de elogio, querem serem vistos pelos homens, né? Mas Jesus quer que você seja sincero, genuíno, né? Pois os hipócritas se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então, diante de Deus, o galardão deles foi só aqui na terra. No céu, não tiveram nenhum galardão. Mas tu, quando orares, não é se orares, é quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, a recompensa vem do Senhor, publicamente, né? Ele diz que, olha, você tem que estar num lugar, num cômodo na sua casa, reservado no seu quarto, fecha a porta para que ninguém da sua casa possa ver você orando, para que você possa expressar as suas palavras sem nenhum impedimento, sem nenhum constrangimento diante de Deus. Então, usa de sinceridade no seu cantinho reservado na sua casa, no momento em que tenha certo silêncio, certa calmaria, para você poder fazer isso. Essa é a recomendação. Mas se não puder fazer no ambiente desse, ore no seu carro, no seu escritório, né? Mas procure um lugar, um cantinho reservado para você poder expressar suas palavras sem estar ninguém ouvindo, né? E Deus que vê secretamente, porque Deus é invisível aos olhos humanos, mas Ele nos vê. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, Ele vai nos recompensar. E orando, não useis de vãs repetições. Então, Jesus está dizendo que quando você repetir, recitar o salmo, a oração do Pai Nosso, para você não fazer várias vezes, basta uma vez só, né? Não useis de vãs repetições, porque Deus está ouvindo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E foi Ele quem criou a oração do Pai Nosso. O Deus Filho foi quem criou a oração do Pai Nosso. Então Ele sabe que você vai estar recitando, mesmo antes de você abrir a sua boca. Então não precisa estar repetindo. E orando, não useis de vãs repetições, é o que a Bíblia está dizendo. Como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, por muito repetir, pensa que Deus vai estar ouvindo. Deus já ouviu. Foi Ele quem criou a oração do Pai Nosso. Então não é necessário você estar repetindo 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo dia, no mesmo momento. Você recitar uma vez por dia, ok. Você pode recitar, né? Mas no mesmo momento que você está orando, você tem que repetir várias vezes. Basta uma vez, que Deus já ouviu. E foi Ele quem criou a oração do Pai Nosso. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que está no seu íntimo, no seu coração, no seu espírito. No mais profundo da sua alma, Deus já sabe. Então, não é necessário fazer a repetição, ok? Então, Jesus disse, o Deus Filho ensinou a oração do Deus Pai. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Quando você fala Pai Nosso, aqui está se referindo que Deus é o Pai da humanidade, né? O Pai de todos, não é só de um, é de todos. E se Deus é nosso Pai, nós devemos reverência, adoração, respeito, honra a Deus, né? Se aos nossos pais seculares nós devemos honrá-los, né? Quanto mais a Deus, que é o Pai dos pais, né? Porque a palavra nos diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem e para que tudo lhe vá bem. Se a gente tem que fazer isso com os nossos pais, quanto mais a Deus, que é o Pai dos pais, quanto mais a honra você deve dar a Ele. Que estás nos céus.
quer dizer que Deus está no seu trono, reinando de lá, né? Santificado seja o teu nome, ou seja, você deve reconhecer que o Deus que você serve, o Pai Nosso, ele é santo. Portanto, você tem que viver uma vida de santidade assim como ele é. Porque você não pode viver uma vida de pecado se Deus é o teu Pai Nosso. Você não condiz com a realidade espiritual. Se Deus é seu Pai, você tem que andar em santidade, em santificação. Então, venha o teu reino. Ou seja, você está dizendo, Deus governa aqui a terra, que o reino é teu. E seja feita a tua vontade. Ou seja, é a vontade de Deus que tem que prevalecer nas nossas vidas, de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, certo? Então, de acordo com a Bíblia, é a vontade de Deus que tem que prevalecer e não a nossa. Assim na terra como no céu. Ou seja, então, Deus tem que prevalecer. Você tem que reconhecer que ele prevalece aqui na terra como no céu. E nos diz mais, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aí foi baseado no que Deus fez, né, no Antigo Testamento, que ele mandava o maná todos os dias. Durante quase 40 anos, Deus mandou o pão do céu todo dia. Então, esse pão nosso de cada dia é a nossa provisão financeira, né, nos dias de hoje, né? Que Deus nos sustente, abençoe as nossas fontes de renda. Pai nossos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nos dá hoje, Pai, as nossas fontes de renda. Abençoa a obra das nossas mãos, para que possamos prosperar e termos vidas e vida em abundante. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui Deus está dizendo que o perdão de Deus para nós é condicional. É uma condição sine qua non. Se você não perdoar as pessoas aqui na terra que lhe ofenderam, que lhe machucaram, que lhe violentaram emocionalmente, fisicamente ou qualquer outra forma, se você não perdoar, Deus também não vai lhe perdoar. Aliás, se você não perdoar as pessoas, aquilo lá é um combustível, a falta de perdão é um combustível espiritual para os anjos malignos agir na vida das pessoas. E aí vem a causa da depressão. Falta de perdão. Muitas vezes a depressão é ocasionada pela falta de perdão. As pessoas não querem perdoar. Que quando o mais prejudicado é ela mesma. O perdão é um verdadeiro veneno para a alma humana. Quando a pessoa retém o perdão, ela retém esse veneno espiritual dentro dela e começa a contaminar toda a sua alma, espírito e corpo. Enquanto que a pessoa que lhe ofendeu, muitas vezes está muito bem, obrigado. Né? Mas quem precisa perdoar é você, não é a pessoa que lhe machucou. Ela também precisa. Mas o mais necessário para você se sentir bem é você liberar esse perdão. E tem casos na história cristã que a falta de perdão há muito tempo guardado, né? Essa grande ferida na alma, às vezes chega até a ocasionar casos de possessão, opressão, né? E como eu disse, a pessoa fica acumulando esse veneno dentro de si, ela mesma que é prejudicada, enquanto o outro que lhe ofendeu muitas vezes está muito bem, obrigado. Né? E diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, você está pedindo ao Pai Nosso que nós temos a nossa natureza carnal que é fraca. Para isso que nós temos que alimentar o nosso espírito com leitura da palavra de Deus, com as orações, com os louvores e na igreja, para você resistir à tentação.
E mesmo você fazendo tudo isso, aqui na oração você tem que pedir para Deus, não nos deixes cair em tentação, porque a nossa inclinação para a carne é muito grande devido ao pecado de Adão, né? É chamado de concupiscência carnal, porque todo pecado, qualquer que ele seja, ele é gostoso para satisfazer a carne. O pecado é gostoso, porque no dia que o pecado não se tornar gostoso, for ruim, ninguém peca. Ninguém mais vai pecar. Nós vamos ser que nem Enoque e Elias. Iria ser arrebatado aos céus, não viríamos à morte. Mas o pecado, infelizmente, ele é bom para satisfazer a carne. Mas nós devemos carregar essa cruz e neutralizar as obras da carne, buscando a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Todo o poder, ele é onipotente, todo poderoso. Toda a glória e a honra pertence a Deus. Então, e amém, porque é Ele que tem a palavra final das nossas vidas, da história da humanidade, angelical, astros e estrelas. É Deus que tem a palavra final. Então, se o Pai Nosso for de fato e de verdade o seu Pai, né, ricas bênçãos vão acompanhar você, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um evangelista compartilhando o vídeo e, se possível, faça algum comentário no canal. Que Deus abençoe a você que está vendo esse vídeo, e abençoe a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.